Nós estamos em uma série de ministrações, uma nova série, Acreditar no Evangelho é Ir. E a gente vai tratar sobre isso. O que é acreditar no Evangelho é Ir? Se você realmente acredita no Evangelho, você é convocado para ir. Ir para onde? Nós vamos entender durante toda essa série. Mas você é convocado para não ficar só parado, sentado aí na sua cadeira. Você é convidado para ir e pregar esse Evangelho para todos aquele que quiser ouvir. Amém? Então, o episódio dessa série, da série de hoje, o episódio é o chamado de todo cristão. Esse episódio a gente vai tratar sobre o chamado de todo cristão. Sabe, meu irmão, minha irmã, todo cristão tem um chamado em comum. Não sei se você sabia disso, mas todo cristão tem um chamado em comum. Jesus Cristo, antes de voltar aos céus, logo depois de morrer, ressuscitar ao terceiro dia, nos deu um chamado único. E está lá em Marcos 16, verso 15. Abra aí a sua Bíblia em Marcos 16, verso 15. Ande com a sua Bíblia. Sua Bíblia pode salvar a sua vida. Então ande com ela. Se você não tem uma Bíblia, compre uma, vale muito a pena. Peça ao seu líder aí, ele vai te dar uma Bíblia, tá bom? Ande com a sua Bíblia, é super importante. Abra aí, Marcos 16, verso 15. Esse é o chamado que Jesus Cristo deu para todos nós que acreditamos nele, que temos ele como o nosso único Senhor e Salvador. O 15 diz assim: então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Olha o chamado, eu vou ler novamente, o 15. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. O 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. 18, se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Glória a Deus. Esse é o chamado para todo aquele que aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador. É ir e pregar o Evangelho. É ir ao mundo e pregar o Evangelho de Cristo Jesus, que é a boa nova. Sabe, o Evangelho é a boa notícia que o mundo precisa. O Evangelho de Cristo é a boa notícia que o mundo inteiro precisa. Sabe por quê? Porque nós vivemos em cada dia mais, nós vemos cada dia mais notícias ruins, onde as notícias ruins já são bem maiores e acontecem mais do que as notícias boas, não é verdade? Você concorda comigo? Essa semana tivemos essa notícia muito ruim, do avião que caiu. Mas hoje nós vivemos esses dias atribulados. Se você for conversar com algum senhor, alguma senhora que viveu anos atrás, você vai ver que a gente vive realmente dias que são estranhos, cara. Dias que passam mais rápido, dias em que o mal é maior. E nós precisamos ser a boa notícia no meio de tantas más notícias. Eu posso ouvir um amém? Você tem que ser a boa notícia no meio da sua casa. Você tem que ser a boa notícia no meio do seu trabalho. Você tem que ser a boa notícia no meio da sua faculdade, da sua escola. Porque foi para isso que Jesus te chamou. Esse é o chamado de todo cristão. Nós recebemos esse chamado de Cristo Jesus. É para isso que Ele nos chamou. Talvez você pode ser um novo convertido. Talvez semana passada você aceitou a Jesus. Ou talvez você está aqui e nunca aceitou a Jesus como seu único Senhor e Salvador. E não entende muito bem o que é chamado. E eu quero te explicar agora o que é um chamado de Deus. O nosso chamado, aquilo que Deus nos chama para fazer de forma específica, é como, por exemplo, ser um pastor. Foi um chamado de Deus para a minha vida. Ser um ministro de louvor é um chamado de Deus. Ser um evangelista é um chamado de Deus. Ser um intercessor é um chamado de Deus. Ser um missionário é um chamado de Deus. Sabe, Deus ele tem algo específico para cada um.
A gente lê na Bíblia que Deus, Ele já nos amava, Ele já tinha um plano para nós antes de nós nascermos. Antes de você nascer, Deus já te amava. Antes de você nascer, Deus já tinha um plano para você, já tinha um chamado para você. O chamado é isso, é algo divino que vem dos céus, que transforma a nossa vida inteira e faz com que a gente viva mais próximo de Deus, faz com que a gente viva para Deus. E isso é o chamado, esse é ser chamado por Cristo Jesus. E esses chamados bem específicos que eu falei, Deus, Ele, com o passar do tempo, você buscando Ele, Ele vai te dizer para que Ele te chamou. Às vezes você está aqui me ouvindo, você já ouviu até outras pregações sobre o que é um chamado, você já ouviu sobre essa frase, tipo assim, Deus tem um chamado para você, e às vezes você já sabe o que é, mas você fica em dúvida porque Deus nunca te falou o teu chamado. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele vai dizer o teu chamado, só basta você buscar a esse Deus. Deus, Ele fala, amém? Quantos creem nisso? Deus fala com você, e Ele te diz o teu chamado, Ele te diz para que Ele fez você, o que Ele quer que você faça. Mas existe um chamado em comum a todo aquele que aceitou a Jesus, que é Marcos 16:15, ide e fazei discípulos por todo o mundo. Esse é o primeiro chamado de todo cristão, porque a verdade é que não adianta você ser um pastor, não adianta você ser um ministro de louvor, não adianta você ser um missionário, se você não cumpre o primeiro chamado de todo cristão, que é o ide e pregai o evangelho. Não tem como você ser um bom pastor se você não pregar o evangelho. Não tem como você ser um bom missionário se você não for viajar para quê? Para pregar o evangelho. Não tem como você ser um bom intercessor se você não orar por quem prega o evangelho ou para pregar o evangelho. Então, você vê que todos os chamados de Deus têm algo em comum: pregar o evangelho. Porque esse é o chamado de todo cristão. Esse é o chamado que Jesus deixou para todos. E ser um evangelista, aí que não dá para não pregar o evangelho, né? Senão você não é evangelista. O meu chamado, claramente, foi ser pastor. Foi algo que, quando eu tinha 12 anos de idade, eu estava orando, e eu não estava num super devocional, eu só estava orando antes de dormir. Sabe aquela oração que você faz antes de dormir? E meu pai estava assistindo até luta na sala e tal. Isso gerou essa tatuagem aqui, 12, 21, aí depois eu explico 21, que eu não tenho tempo. Mas 12 é isso, 12 anos. Acho que eu já expliquei, na verdade. Tem no meu Instagram. Mas, com 12 anos de idade, Deus me chamou para ser pastor. E eu estava orando e eu ouvi claramente a voz de Deus, dizendo que Ele me amava e dizendo que a partir daquele momento Ele ia me treinar para ser pastor. E eu ouvi a voz de Deus. Uma voz real falou comigo, porque Deus fala. Assim como Deus falou comigo, Ele vai falar com você. Amém? Você que ainda não sabe o seu chamado, você que não tem certeza do seu chamado, hoje Deus vai falar com você e vai despertar o teu chamado, vai destravar o teu destino em nome de Jesus. Eu estou profetizando isso sobre a sua vida, recebe? Deus vai destravar o teu destino, Ele vai falar com você hoje, sabe por quê? Porque Ele fala, Ele te ama, Ele te fez com um propósito e Ele quer que você viva esse propósito. E Ele quer que todos nós venhamos viver o propósito em comum. Sabe, Deus, Ele revela o teu chamado. Mas para que isso aconteça, para que esse chamado venha a ser revelado por Deus, nós já temos que estar cumprindo um chamado que é inerente a todo cristão: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Sabe, para você descobrir o seu chamado, o seu segundo chamado, vamos dizer assim, você já tem que estar cumprindo o seu primeiro chamado, que é o ide. Você já tem que estar envolvido, você já tem que estar dentro da palavra, você já tem que estar pregando o evangelho aonde quer que você esteja, porque esse é o chamado que é inerente a todos nós. Todos nós temos o chamado de pregar o evangelho para todos aqueles que quiserem ouvir. Sabe, Jesus Cristo quer transformar você em um agente de boas novas.
Jesus Cristo quer transformar você, vou repetir, em um agente de boas novas. Nós estamos vivendo em um mundo onde as boas novas, por mais que seja simples para você, por mais que seja batido para você, mas é o que o mundo precisa. Às vezes você pregar o evangelho para alguém que já aceitou a Jesus, é mais difícil porque ele vai saber de muita coisa. Mas você pregar o evangelho para quem nunca ouviu, é tudo uma novidade, é tudo uma boa nova. Esses dias a gente foi para São Paulo e eu preguei o evangelho para uma pessoa que era muito crua nesse sentido. Ela nunca tinha ouvido falar do evangelho. E todas as coisas que eu falava para ela, era uma novidade para ela. E isso é muito gostoso. Você pregar o evangelho para alguém que está ouvindo ali talvez pela primeira vez. E tudo ele fazia uma cara de espanto, não era? Vocês viram, tudo ele fazia uma cara de espanto, tudo ele, cara, e é assim mesmo, e Deus me perdoa mesmo por tudo que eu fiz e tal, não sei o quê. Isso só aconteceu porque eu me deixei ser um agente da boa nova. Nós temos que ser agentes de boas novas, nós temos que nos deixar ser usados por Cristo, nos deixar ser usados por Deus, para que Ele venha fazer através de nós uma nova pessoa, para que Ele venha alcançar através de nós uma nova pessoa e transformar a vida dessa pessoa, fazer com que a vida dessa pessoa seja melhor. Eu tenho certeza que você que aceitou a Jesus, você que está aqui me ouvindo, a sua vida com certeza mudou para melhor depois que você aceitou a Jesus, porque é impossível nós termos um encontro com Jesus e não mudarmos para melhor. É impossível nós termos um encontro com Jesus e não sermos transformados, e não nos tornarmos mais parecidos com Ele, porque Jesus é cativante. Jesus é alguém que é muito bom de estar perto. Sabe aquela pessoa que você gosta de ter perto de você? Aquele amigo legal, aquela pessoa legal. Jesus é muito mais do que isso. Jesus é alguém que deve te inspirar e que nos inspira a sermos iguais a Ele. E o que Jesus mais fazia era, por onde Ele passava, Ele pregava o evangelho. E o que é mais profundo e o que é mais poderoso é que Ele era o evangelho vivo. Então por onde Ele passava, Ele curava, por onde Ele passava, Ele libertava, por onde Ele passava, Ele ganhava vidas, pregando o reino de Deus e a palavra, pregando o reino de Deus e a Bíblia, porque Ele tinha conhecimento. E antes dele voltar aos céus, para nós vermos aqui o quanto é importante, o quanto é o primeiro chamado realmente de Cristo para nós. Antes dele voltar aos céus, ele teve mais ou menos 30 dias na terra. Jesus morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, e depois ele passou mais 30 dias ainda na terra. E dentro desses 30 dias ele tratou sobre muitas coisas importantes que ele não tinha tratado ainda no ministério. E uma dessas coisas é Marcos 16:15, ide pelo mundo e pregai o evangelho. Sabe por que Jesus falou isso? Porque a religião judaica era algo que aprisionava a palavra de Deus. Porque você vai entender essa noite que a religião aprisiona, mas Jesus é quem liberta. Então, os judeus, eles tinham a certeza de que a palavra do Senhor, de que a Bíblia da época, que era a Torá, só devia ser pregada para judeus. E os gentios, que somos todos nós, que não somos judeus, não podiam ter acesso a isso. Eles pensavam isso porque era algo que a religião falava para eles. Era algo que já vinha desde os pais, dos avós deles. Era algo que aprisionava a palavra de Deus. Mas quando Jesus fala, ide por todo o mundo e pregar o evangelho, Ele está quebrando a barreira da religião. Jesus Cristo está quebrando ali a barreira da religião, falando, meu irmão, você não deve pregar só para judeu. Você deve pregar para todo aquele que quiser ouvir a palavra. E a partir daí, os apóstolos vão em missões. O apóstolo Pedro, na igreja de Atos, começa a igreja de Jesus.
Depois o apóstolo Paulo é alcançado por Cristo e se torna um dos maiores missionários, um dos maiores apóstolos, porque ele ia e pregava o evangelho em todo o mundo, e Paulo fez isso literalmente. Se você for ler as cartas dele, se você for ler a Bíblia realmente, você vai ver, meu irmão, que Paulo foi para tanto canto, velho, mas com um único objetivo: pregar o evangelho do Senhor, cumprir o primeiro chamado que ele tinha, que era de pregar o evangelho, de ir e falar de Jesus, do que ele fez, do sacrifício dele para todo mundo. E é isso que você precisa fazer, é isso que você que aceitou a Jesus precisa fazer, é isso que nós precisamos fazer. Porque quando nós não fazemos isso, quando nós não pregamos o evangelho, quando a gente fica acomodado dentro da nossa religiosidade, a nossa vida fica estagnada, porque nós não estamos cumprindo nem o primeiro chamado de ser cristão. O primeiro chamado de todo cristão, às vezes a gente não cumpre, e a gente quer viver o segundo chamado. Mas nós temos que cumprir o primeiro chamado, porque quando nós decidimos fazer isso, a nossa vida ela vai mudar por completo. Eu posso te garantir que no momento em que você verdadeiramente decidir pregar o evangelho, verdadeiramente seguir o primeiro chamado de Jesus Cristo para você, eu tenho certeza que a sua vida ela vai mudar. Ela vai mudar porque está escrito na palavra. Sabe por quê? Porque quando a gente deixa Deus agir através de nós, Ele cuida do resto das outras coisas que estão ao nosso redor. Às vezes, você pode estar passando por um momento da sua vida em que você está muito preocupado com as coisas que estão ao seu redor e pouco preocupado em pregar o evangelho. Às vezes, juventude, você está muito preocupado com a sua vida, com o seu trabalho, com a sua escola, com a sua faculdade, com o seu namorado, em namorar, em ter alguma coisa, e está esquecendo de pregar o evangelho. E aí deixa eu fazer uma pergunta retórica: será que está dando certo? Ou será que você gostaria de mudar alguma realidade que você está vivendo? Eu sou o primeiro a falar, eu gostaria de mudar realidades que eu estou vivendo. O meu pai costuma dizer que a palavra pega primeiro quem vai pregar, porque eu fui o primeiro a ver essa palavra pronta, e eu olhei, tomei para mim: meu Deus, eu preciso acordar, eu preciso cumprir o meu chamado. Será que hoje não é a noite que você deve falar isso para Deus? Deus, hoje eu preciso acordar. Talvez até hoje você estava dormindo com os olhos tapados, mas hoje eu estou destapando os teus olhos, juventude. Estou convidando você a pregar o evangelho. Estou fazendo o mesmo convite que Jesus Cristo fez aos discípulos. Só que muitas vezes a gente está muito ocupado com outras coisas. Muitas vezes a gente se ocupa com as outras coisas, tentando fazer tudo dar certo com a força do nosso braço. E a gente esquece do que diz a palavra, meu irmão. Mateus 6:33 diz assim: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas as outras coisas. Você quer mudar uma realidade na sua vida a partir de hoje? Você quer viver de uma maneira melhor? Coloque Deus em primeiro lugar e as coisas de Deus em primeiro lugar, e Ele vai te dar todo o resto. Isso está escrito na palavra. Provavelmente você já sabia desse texto, mas a verdade é que, por mais que a gente saiba, às vezes a gente esquece, e é sempre bom relembrar. Coloque Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. Sabe, Deus abençoa aqueles que têm um coração voltado a abençoar. Deus abençoa aqueles que têm o coração voltado a abençoar. E sabe qual é a melhor forma de você abençoar alguém? Entregando a boa nova do evangelho, a boa notícia. Entende? Deus ele abençoa aqueles que abençoam. E a melhor forma de abençoar alguém é pregar o evangelho, é servir aquela pessoa.
Sabe por quê? Porque se a gente não presta para servir alguém, a gente não presta para nada. Se eu, pastor, não sirvo para servir você, eu vou servir para quê? Se nós não servimos para servir a Cristo, para que a gente serve? Para nada. Mas a verdade é que todos aqueles que decidem seguir essa vida que Cristo está pedindo, têm a vida restaurada, têm a vida mudada, vive com uma vida rodeada de milagres, porque Deus tem isso para nós. Sabe, o nosso problema, juventude, e eu me coloco junto nisso porque eu também sou jovem, é muitas vezes querer mudar o mundo e não começar pelo básico. Você pode ver que é muito latente na nossa geração o desejo de mudar, e é muito fraco a ação de mudar. Ou seja, nós vivemos em uma geração que muito se fala e pouco se faz. Todo mundo quer mudar alguma coisa no mundo, mas você está fazendo o quê? Você está fazendo o quê para mudar alguma coisa no mundo? Não está começando pelo básico. Muitos de nós têm o desejo de mudar a realidade da nossa vida, mas não dá o primeiro passo. Quantas vezes você pensou em mudar a realidade da sua vida? Talvez você veio para cá hoje com esse desejo, com esse sentimento. Hoje eu quero mudar a minha vida, eu já não aguento mais do jeito que está. Hoje eu quero ir além porque eu não aguento mais do jeito que está. Quantas vezes você já pensou isso? Quantas vezes eu já pensei isso? Mas às vezes a gente fica só parado pensando, procrastinando em dar o primeiro passo para Cristo, em dar o primeiro passo para aquele que pode mudar a realidade da minha vida. Hoje eu estou te convidando a dar esse primeiro passo para aquele que pode mudar a realidade da sua vida, para aquele que pode realizar milagres. Se você quer mudar a realidade da sua vida, entregue a sua vida para Cristo, coloque em prática os ensinamentos dele, e eu tenho certeza que a realidade da sua vida vai mudar, não só da sua vida, mas também das pessoas que estão ao teu redor, porque esse é o teu chamado. Jesus é o Jesus que te cura, que te salva, que te liberta, para que você venha levar isso para outras pessoas, para que você seja o agente de transformação na vida de outras pessoas. Se você não tem sido isso, meu irmão, minha irmã, acorde essa noite, acorde para se tornar isso, porque é para isso que Jesus te fez. Esse é o chamado de todo cristão. Quando Jesus ele restaura a sua vida, ele te salva, ele te liberta, não é só sobre você, mas sobre aqueles que estão ao teu redor, que vão ver a tua mudança e que vão ser alcançados pela mudança que Jesus fez no seu coração. As pessoas que estão ao nosso redor, as mais próximas, como a nossa família, como os nossos amigos mais próximos, são as pessoas mais difíceis de ganhar para Jesus. Não sei se você sabia disso. Elas são mais difíceis, sabe por quê? Porque elas estão com você toda hora. Então elas sabem se você mudou mesmo, ou se você é apenas um religioso. Ela sabe se você mudou porque teve um encontro com Cristo, ou se você aderiu a uma religião, porque é diferente. A religião só te aprisiona, não faz nada com você. Jesus Cristo muda, porque Ele imprime o caráter dEle no nosso caráter. Por isso que nós mudamos, por isso que nós melhoramos, por isso que nós vivemos milagres. Sabe o que é mais lindo? Jesus ele te chama a isso, Ele te chama para isso, e às vezes você pode pensar que você não é capaz disso, mas se Jesus está te chamando é porque você é capaz sim. E o que é mais lindo é que Jesus dá poder para aqueles que o obedecem. Verso 17: aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar em novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal.
E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Meu irmão, Jesus está te dando esse poder essa noite para que você venha cumprir aquilo que Ele te chamou. Jesus está te dando esse poder essa noite para que você venha cumprir, mas você não pode segurar esse poder e ficar só com você. Já dizia o tio Ben: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Jesus está te dando um grande poder hoje, mas com isso vem uma grande responsabilidade. O que você vai fazer com esse poder? O Homem-Aranha quase vira do mal, mas depois ele entende que ele tem uma responsabilidade com o poder dele. Nós temos uma responsabilidade com aquilo que Cristo está nos dando. Quantos sábados, quantos domingos, quantas quartas-feiras você está aqui me ouvindo, ouvindo meu pai, o nosso apóstolo, ouvindo os pastores da casa? Quanto que tem sido derramado sobre a sua vida? O que é que você tem feito com isso? O que é que isso tem gerado no seu coração? Sabe, às vezes a gente não dá muito valor ao que é da casa, por ter muito perto, por ter muito próximo. Mas todas as vezes que a gente sai um pouco, a gente vê que a gente está no mesmo nível. Só basta decidir fazer. Só basta decidir dar espaço ao Senhor. Porque quando a gente fizer isso, nós vamos ser agentes das boas novas. Nós temos que ser aqueles que vão alcançar toda uma juventude dessa cidade. Você tem que ser isso tem que queimar no seu coração. Isso tem que queimar no seu coração todos os dias, ao ponto de fazer você ir e pregar o Evangelho. E trazer as pessoas para cá, as pessoas que estão precisando serem alcançadas. E tem muita gente precisando ser alcançada. Só basta você dar lugar ao Senhor, se deixar ser usado. É para isso que o Senhor está te chamando. Esse é o chamado de todo cristão. Jesus, Ele quer te transformar em um libertador, e não em um aprisionado. Jesus, Ele quer que você seja um libertador e não um aprisionado. Porque a verdade é que às vezes nós somos aprisionados dos nossos achismos. Ah, pastor, mas eu acho que não é assim. Ah, mas eu acho que não é assim. Ah, mas eu acho que hoje eu não vou. Eu tô vendo que esse meme está crescendo aí no Instagram. Eu vi várias vezes no TikTok. É um cara falando assim: ah, acho que hoje eu não vou para o culto. Aí chega um outro, né, e fala: ah, acho que não precisa realmente não. Às vezes faltar um culto só não tem problema. Aí o cara fala: ah, é verdade, tal. Como é que é o teu nome? Eu sou o Satanás. Tipo assim. A verdade é que às vezes a gente está muito preso nos nossos achismos, o que eu acho que tem que ser feito. Ou preso na minha religião, na minha religiosidade, no sentido de: ah, tá bom, eu venho aqui no culto sábado, eu já venho aqui no culto domingo, eu já estou na quarta-feira, eu já faço parte de um GC. Isso aqui para mim tá bom. Isso é religiosidade. E a religiosidade aprisiona, ela trava a sua vida. Ela te faz ser o crente SSS. Sentado, salvo, satisfeito. Você não pode ser o crente sentado, salvo e satisfeito. Porque Jesus não te chamou para isso. Ele te chamou para viver algo a mais. Ele te chamou para viver no sobrenatural. E isso é uma vida natural. Se você tem vivido essa vida, hoje eu estou te confrontando para que você venha viver uma vida melhor. Hoje eu estou te chamando para que você venha sair dessa zona de conforto, sair dessa coisa satisfeita com o que eu estou vivendo e viver o sobrenatural, porque é possível, sabe? Jesus não morreu numa cruz para que a gente fique satisfeito em só vir aos cultos nos sábados e nos domingos. Jesus não morreu na cruz para isso. Jesus não morreu numa cruz para que você sente aqui e consuma toda uma palavra. Jesus morreu numa cruz para que você se envolva num voluntariado, seja engajado com a palavra do Senhor, engajado com a juventude. Jesus morreu numa cruz
para que você se envolvesse. E às vezes, por estar preso na religião, por estar preso nos seus achismos, por estar preso naquilo que você acha que é o certo, a sua vida está travada. Jesus não morreu numa cruz para você que é líder de GC, ou para você que faz parte de um GC, ver o seu GC morrendo e não fazer nada, se acostumar com isso. Ver o seu GC sem convidados e se acostumar com isso. Meu irmão, vamos acordar, juventude. Jesus, ele não te chamou para isso, para ser acomodado. Pelo contrário, Jesus te chamou para ir e pregar o Evangelho. Isso do GC não pode ficar só nas costas do líder. O líder está ali de frente, mas ele precisa da ajuda de todos os que estão no GC. Você que faz parte de um GC aqui na igreja, não fique acomodado com um GC que não tem convidado. Não fique acomodado com um GC que está dando pouca gente. Seja você quem vai fazer a diferença. Só basta querer, isso é a verdade. Quando a gente quer, a gente faz tanta coisa. Quando a gente quer, a gente faz tanta coisa. E quando bota coisa errada no meio e a gente quer, a gente se esbalda na lama, meu irmão, porque a gente quis. Mas quando é para Deus, parece que a gente não quer. Mas hoje Jesus está te acordando. Vamos fazer ou não vamos? Ele te chamou para isso. Ele te empodera para isso. Ele te deu poder, está aqui escrito na Bíblia, meu irmão. Se você for no nome de Cristo Jesus, você vai curar. Se você for no nome de Cristo Jesus, você vai libertar. Se você for no nome de Cristo Jesus, você vai levar salvação para as pessoas, porque Ele te chamou para isso. Ele morreu para que um mundo cheio de más notícias, nós tenhamos a boa notícia para ser entregado. Ele morreu para que em um mundo cheio de notícias ruins, a notícia de que Ele ressuscitou e de que Ele pode mudar vidas seja levada. É para isso que Jesus morreu. Não tem como nós sermos sentados, salvos e satisfeitos. Não tem só como você consumir e não entregar nada ao Senhor, porque isso é pecado. Isso te afasta do Pai, isso é religiosidade. E eu oro para que seja quebrada toda religiosidade no nosso meio, em nome de Jesus. Que você não venha ter um coração religioso, que você venha ter um coração voltado para Cristo Jesus. Sabe o que é um coração voltado para Cristo Jesus? Um coração que quer ver a mudança. E de que não só quer ver a mudança, mas que quer ser a mudança. Porque eu falei aqui, todo mundo concordou. A gente vive uma geração que muito se fala, pouco se faz. Mas quem tem um coração parecido com Cristo, a gente até fala, mas a gente faz muito mais. É para isso que Deus está te chamando. É para isso que Deus está chamando a Juventude Brave. Esse é o chamado para todo cristão. Ele quer fazer com que você seja um libertador. Então, meu irmão, minha irmã, faça hoje a escolha de largar os teus achismos, de largar a tua realidade. Se envolva com aquilo que é do céu, porque esse é o remédio que vai fazer com que a sua realidade mude. O que é mais lindo no Evangelho é que aquele que dá é maior do que aquele que recebe. O que é mais lindo é que Deus abençoa aquele que dá mais do que aquele que recebe. O que isso significa? Significa que no momento que você voltar a sua vida para Deus, para dar, para cumprir aquilo que é um chamado, nada vai te faltar. Nada vai faltar para sua casa, nada vai faltar para sua família, nada vai faltar para os seus filhos. Nós temos que nos agarrar a isso e viver isso todos os dias, juventude. Esse é o chamado de Cristo. Esse é o chamado para todo cristão.
Ide e pregai o Evangelho. E a maior verdade universal é que o Evangelho muda a realidade da vida das pessoas. O Evangelho mudou a realidade da minha vida. Com certeza o Evangelho mudou a realidade da sua vida. Porque Cristo tem poder para isso. Cristo tem poder para mudar a realidade que você está vivendo hoje. De uma vida estagnada. De uma vida de um sentado, salvo e satisfeito. Crente SSS. Sentado, salvo e satisfeito. Cristo tem o poder para mudar isso. Mas você precisa querer e obedecer. Sabe, viver o chamado de Jesus mudou a vida de muitos na Bíblia. Eu separei 2 hoje para falar aqui com você. Viver o chamado de Jesus mudou a vida do apóstolo Pedro, primeiro. Pedro, antes de conhecer a Jesus, ele era um pescador, um homem iletrado, ou seja, que não sabia escrever, que não sabia ler. E antes de conhecer Jesus, a história de Pedro relata que ele estava passando por um momento de muita necessidade. Pedro ali estava devendo impostos. E sabe, quando você está apertado financeiramente, e tu tem que pagar a conta? Você que não viveu isso ainda, você não é um homem ou uma mulher de verdade ainda. Quando você viver isso, aí você vai ser, aí você vai ver. Tem neguinho aqui querendo casar, achando que boleto não chega. Vai chegar, tem que trabalhar. Só vira homem de verdade depois que tem um boleto para pagar, e um carro velho para dar problema, e uma mulher para arrumar uma confusão em casa. Meu amigo. Mas é bom. E Pedro, ele estava vivendo exatamente isso. Pedro estava vivendo exatamente isso. Pedro estava liso, como diz o nordestino mesmo. Pedro estava liso. Pedro estava devendo. E quando ele chegava em casa, a mulher dele ainda arrumava problema. Ou seja, o cúmulo do céu ali, Pedro estava vivendo. Mas depois que ele ouviu o chamado de Cristo para ele, isso é o que é o mais lindo. Pedro era um cara que, meu irmão, se tu sabe ler, se tu sabe escrever, tu já é muito mais inteligente do que Pedro era. Então às vezes você se acha incapaz, mas tem um cara que era para ser incapaz, era Pedro. Mas depois que ele ouviu o chamado de Jesus para ele, nunca mais nada faltou na casa dele. Acho que isso não bateu no seu coração, vou repetir. Depois que Pedro ouviu o chamado de Cristo e obedeceu, nunca mais faltou nada para ele. Sabe por quê? Porque desde o primeiro momento em que Pedro encontrou Jesus, Jesus proveu na vida dele. Vamos ler João 21. Abra aí a sua Bíblia, João 21. No primeiro encontro de Jesus com Pedro, Jesus já proveu na vida de Pedro aquilo que ele estava necessitado. João 21, verso 1 diz assim: depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos, na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu, estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado o gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. Meu irmão, estava todo mundo liso aqui. Porque se o cara era pescador, ele vive de quê? Do peixe, da pesca. E eles não conseguiram pescar nada a noite inteira. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia.
porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Jesus falou: joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão um peixe. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Olha que maravilha, olha que milagre. Os pescadores ali profissionais não conseguiram pescar nada a noite toda, mas por causa da palavra de Jesus e porque eles decidiram obedecer e jogar do outro lado, o milagre aconteceu. Sabe, no primeiro encontro de Jesus com Pedro, ele já promoveu o que estava faltando para Pedro. Os peixes ali simbolizavam dinheiro para Pedro, era o que estava faltando para ele. E ele pescou ali muitos peixes, e Jesus não só supriu o que estava faltando ali para Pedro, mas ele veio sobejar na vida de Pedro. Porque, meu irmão, tanto peixe para tanta gente não conseguir puxar a rede, era muito peixe ali, era muito peixe. Então Jesus fez sobejar, e é isso que ele vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Ele não vai só suprir, mas ele vai fazer sobejar em nome de Jesus, ele vai fazer sobrar em nome de Jesus. Mas isso só aconteceu porque Pedro obedeceu aquilo que Jesus mandou ele fazer: jogar a rede do outro lado. Jogar a rede do outro lado significa abrir mão daquilo que eu penso, abrir mão daquilo que eu acho certo, para fazer aquilo que Jesus está me pedindo. O que Jesus fez ali foi falar para uma ruma de marmanjo, uma ruma de pescador, falar o que eles deviam fazer. Jesus era pescador, meu irmão? Responde, Jesus era pescador? Não, ele não era pescador. Mas ele foi lá e falou na pesca. Falou sobre a pesca, deu uma dica sobre a pesca. Joga do outro lado. Concorda comigo que depois de uma noite inteira tentando pescar e não ter pego nada, e você sabe o que você está fazendo, chega um cara para você, fala: joga do outro lado. Ele não está de brincadeira comigo, joga do outro lado. Tipo assim, como assim? É tipo eu chegar no Cristiano Ronaldo e ensinar ele a bater um pênalti. Os homens entenderam essa referência aqui. As mulheres, eu não sei uma referência para dar para uma mulher agora. Tipo assim, chegar numa maquiadora e ensinar ela como maquiar. Chegar em Aline e ensinar a Aline a fazer uma unha. Tipo isso. Foi isso que aconteceu ali. Jesus chegou e falou: joga a rede do outro lado. Isso significou o quê? Para Pedro e para todos os que estavam ali, é abrir mão do meu achismo, é abrir mão daquilo que eu pensava que era o certo, é abrir mão do jeito que eu estava levando a coisa, a situação. Porque por mais que não faça sentido, mas é a palavra de Jesus. A Bíblia relata que Pedro tentou pescar a noite toda e não pescou nenhum peixe. Mas por causa da palavra de Jesus, porque Jesus mandou jogar do outro lado, o milagre aconteceu. Eles abriram mão daquilo que eles achavam que era o certo. Eles abriram mão ali do jeito de pescar deles, porque Jesus mandou, e eles obedeceram, o milagre aconteceu. Meu irmão, o que eu quero dizer para você é que o milagre de Cristo só vai acontecer na sua vida ao ponto de mudar a sua realidade quando você ouvir o comando de Deus e obedecer. Sabe, o milagre de Cristo só vai acontecer verdadeiramente quando você ouvir o comando e obedecer. Parar de tentar fazer as coisas com a força do seu braço. Eles tentaram com a força do braço deles a noite inteira e não conseguiram pegar um peixe. Talvez você está tentando a sua vida inteira com a força do seu braço e nada deu certo quanto você queria, como você queria que desse certo. Mas se você ouvir a voz de Deus, se você obedecer ao chamado de todo cristão,
eu tenho certeza que os milagres vão acontecer na sua vida, e vai se cumprir o que diz a palavra: os planos de Deus são maiores do que os meus, os planos de Deus para a sua vida são maiores do que os teus. Se nada deu certo na tua vida até agora, do jeito que você queria, entrega a tua vida para Deus, e os planos dele vão acontecer, e os planos dele vão te seguir, e os milagres dele vão acontecer, e os milagres dele vão te seguir. Por quê? Porque eu vou estar obedecendo aquilo que Cristo Jesus está me chamando. Será que tem alguém para receber aqui? Pode aplaudir o Senhor. Para que Jesus está te chamando hoje? Se não está claro, vai ficar agora. Ide e pregai o Evangelho. Levanta a bunda dessa cadeira e vai pregar o Evangelho. É isso que Jesus quer de você, o mais claro possível. É isso que Jesus quer de nós. O que Jesus pediu a Pedro naquele momento foi para Pedro jogar a rede do outro lado. O que Jesus está te pedindo hoje é: ide e pregai o Evangelho. Está entendendo? Deu certo na vida de Pedro, vai dar na sua também. O segundo homem, eu disse que tem dois, o último, o louvor já pode vir. Viver o chamado de Jesus mudou a vida também de Zaqueu. Sabe, a história de Zaqueu também foi mudada por Cristo. Zaqueu todo mundo conhece por causa da música. Como Zaqueu, eu quero subir, né? Todo mundo conhece essa música. Mas a história desse cara também foi mudada por causa de Cristo. Preste atenção em mim, deixa eles. A história de Zaqueu também foi mudada por causa de Cristo. E o mais interessante é que o que Zaqueu precisava ali era totalmente diferente do que Pedro precisava. Sabe por quê? Porque Zaqueu era um homem rico. Então o problema de Pedro, Zaqueu não tinha. Porque o problema de Pedro ali era financeiro. Pedro estava liso, não tinha dinheiro. Já Zaqueu era um homem rico, tinha muito dinheiro. Com certeza ele tinha aquilo que ele queria, ele comprava aquilo que ele queria, ele tinha uma boa casa. O que faltava em Zaqueu não era a mesma coisa que faltava em Pedro, mas foi o mesmo Jesus que supriu os dois. Porque o que faltava em Zaqueu não era dinheiro, mas era caráter. Faltava ser um homem de caráter para Zaqueu, porque ele era ladrão, ele roubava impostos. Então faltava um caráter de Cristo nele. E apenas em um encontro com Jesus, a vida dele mudou completamente. Abra aí a sua Bíblia novamente, Lucas 19, do verso 1. Vamos ler e vou te provar na Bíblia, é isso que eu estou falando. Lucas 19, verso 1. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar: este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Olha os religiosos aqui. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. O 9 diz: então Jesus disse: hoje a salvação
entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a quem está perdido. Meu irmão, Jesus veio para todo aquele que é pecador. Jesus veio salvar a todo aquele que está perdido. Zaqueu era um pecador assim como todos nós, e Jesus foi até ele com graça e misericórdia para levar a salvação e para curar o que era uma ferida para Zaqueu, o seu caráter. Jesus ele vai até a casa de Zaqueu, ele choca a galera que estava com ele, que estava vendo ele, porque Zaqueu ali era um homem pecador, assim como eu e você. Talvez você entrou nessa casa se sentindo um pecador. Talvez você entrou nessa casa e nunca aceitou esse Jesus. Mas o que eu quero te dizer é que assim como Jesus foi até Zaqueu, que era um pecador, e o salvou, Ele vem até nós e nos salva de todo pecado e imprime o caráter dele em nós. Porque só bastou um jantar com Jesus para o caráter de Zaqueu ser mudado. E assim ele devolveu tudo aquilo que ele tinha roubado, e ainda deu 4 vezes mais. Ou seja, o caráter que era um caráter de ladrão, agora já não é mais, porque ele teve um encontro com Cristo. E quando nós temos um encontro com Cristo, o nosso caráter se transforma no caráter de Cristo. É isso que Ele quer implantar em você, o caráter dele na sua vida, o caráter dele na minha vida, em nome de Jesus. E eu quero dizer para você hoje que da mesma maneira que Jesus fez com Zaqueu, com Pedro, Ele quer fazer com você hoje. Mas para que o milagre aconteça, para que o nosso caráter seja como o de Cristo, nós precisamos nos posicionar como quem quer. E nós temos que obedecer ao que Ele nos disser. Assim como Jesus fez com Zaqueu, que estava perdido e foi encontrado, hoje Ele faz com você que estava perdido. Hoje você foi encontrado por Jesus Cristo. Você que talvez já aceitou a Jesus, mas se encontra parado, se encontra acorrentado nos seus achismos, na sua religiosidade, não servindo a igreja, não evangelizando, não se incomodando com a realidade do seu GC. Hoje Jesus vem até você e diz que existe uma nova chance para tentar. Só basta você querer e obedecer, assim como Pedro fez. Só basta você se colocar no lugar de quem quer, assim como Zaqueu fez. Meu irmão, sabe o que é mais lindo? É que Zaqueu ficou sabendo que Jesus estava passando ali, e Jesus está passando aqui hoje. E Zaqueu fez o máximo que ele podia para alcançar esse Jesus, alguém que ia mudar a vida dele. Hoje o que você precisa é fazer como Zaqueu, se colocar no lugar de alguém que quer. Tem alguém aqui que quer se colocar nesse lugar hoje? Se colocar no lugar de alguém que quer a mudança, se colocar no lugar de alguém que quer o caráter de Cristo. Você que nunca aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele também está aqui hoje para alcançar e transformar a tua vida. Porque assim como Ele fez com Zaqueu, assim como Jesus, e a palavra diz que Jesus viu Zaqueu, assim como Jesus viu Zaqueu, Jesus te vê hoje para te alcançar e para te dar uma nova vida, uma salvação, em nome de Jesus. Eu quero que você fique de pé agora. Eu quero que só aqueles que querem verdadeiramente se colocar no lugar que Zaqueu se colocou, que é de quem quer, vem aqui para frente agora. Você que quer se colocar no lugar que Pedro se colocou, de alguém que quer. Você que já aceitou a Jesus mesmo, mas você está vendo que precisa mudar, você está vendo que precisa sair de uma zona de conforto. Vem para cá, vem para cá que nós vamos orar por você. Mas você tem que vir, assim como Zaqueu subiu numa árvore, você tem que vir. Vamos. Vem para cá, vem para cá. Eu sei que essa palavra tocou mais pessoas. Não é possível que você ouviu uma palavra dessa e você quer continuar o mesmo. Senhor Jesus, eu oro agora, Pai, para que o Senhor quebre, Senhor Jesus, Paizinho,
toda mente de bronze nesse lugar. Meu Deus, que o Senhor traga entendimento sobre a Tua palavra. Que em nome de Jesus nós venhamos querer mudar a nossa realidade, Senhor. Que nós venhamos querer mudar a nossa realidade, meu Pai. Que essa juventude venha querer mudar a sua realidade. Espírito Santo, nos toca, Paizinho. Quebranta o nosso coração em nome de Jesus. Eu oro agora, meu Pai, para todos aqueles que vieram aqui. Que o Senhor renove, meu Deus. Que o Senhor traga esperança, meu Deus. Que em nome de Jesus o Senhor acenda novamente uma chama do Teu amor, uma chama de querer ver uma realidade mudada. Que o Senhor acenda, Senhor Jesus, isso sobre a vida desses que estão aqui, em nome de Jesus. É assim que eu oro e agradeço. Amém. Venha o que tem fome, venha o que tem sede.